para os próximos anos. Bom, pessoal, agora a gente obrigatoriamente tem que entrar, né, no tema central da NRF. E vou falar para vocês, essa foi minha 28ª NRF consecutiva. Eu venho nesse evento desde 98. Eu só me lembro de alguma coisa parecida com o que aconteceu esse ano, quando a Amazon estava aterrorizando o varejo americano, porque era aquela fase na qual uma parte do mercado, né, a fase pré-boom da bolha, né, então, na virada do milênio, no qual havia muitas teses de que o varejo seria devorado pelo e-commerce. Mas não me lembro de uma NRF quase monotemática como foi essa. E principalmente monotemática em tudo, né? Na feira, no congresso. Eu não vi nenhuma palestra que não falasse de IA em algum momento. Então, eu acho que isso mostra aquilo que a gente mostrou um pouco no painel, né? O Paulo teve lá dividindo comigo um pouco isso, mas nós estamos indo para um novo degrau, na verdade, é um novo platô na agenda de transformação do varejo. A agenda de transformação do varejo agora muda bastante daquilo que ela pode gerar de mudanças nos modelos de negócio e na maneira de se relacionar com os clientes, né? Então, se a gente fala na transformação do varejo, ela obviamente não é uma transformação feita pela tecnologia, ela é feita com a tecnologia. Mas ela é feita basicamente mudando a maneira como as empresas organizam pessoas, processos e usam tecnologia para mudar a relação com o cliente. Essa é a essência da transformação do varejo. Isso vem trazendo uma relevância estratégica crescente para a tecnologia. Então, aquilo que historicamente não é competência-chave, nunca foi tratado estrategicamente dentro do varejo, sempre foi tratado de maneira acessória e delegado, se tornou absolutamente central, né? Boas e más decisões em tecnologia, em uso de tecnologia, vão ser determinantes da competitividade futura dos negócios. Então, isso não é mais delegável. Isso não é mais algo acessório. É core. E se é core, é estratégico. E se é estratégico, é a agenda de CEO. E de conselho. Estão surgindo novos modelos de negócio, né? O marketplace foi um deles. Nós vamos ver já o case de CVS, né? A Walgreens está destruindo valor e a CVS só gera valor. A mudança essencial foi o modelo de negócio e é onde ela captura o valor dos clientes, né? E, obviamente, que se não tiver cultura, processos, sistemas genuinamente centrados em clientes e orientados por dados de qualidade e de jornada, a agenda não acontece. Agora, dito isso, como é que a IA muda a perspectiva da agenda de transformação do varejo, né? Então, se a gente tentar ser muito sintético, dá para dizer que tudo que a gente está vendo, né, a IA generativa, agora vocês ouviram falar muito de Agentic AI, que é novo capítulo dessa agenda, né, mas mesmo o próprio Machine Learning, antes mesmo de chegar na inteligência artificial, tudo isso tem um poder de transformar e de acelerar a transformação do varejo em basicamente duas coisas, né? Na otimização daquilo que é processo-chave, e a IA está sendo tão insensada porque os ganhos que vêm quando se faz bom uso dela e ela consegue ser incorporada nas decisões que mexem ponteiro no negócio de varejo, o impacto de resultado é brutal. Brutal. Então, nós não estamos falando de coisas que geram melhorias incrementais no negócio de varejo. Estamos falando de coisas que podem gerar melhorias exponenciais no negócio de varejo e que mexem dramaticamente com a capacidade de geração de valor das empresas. E, de outro lado, obviamente, ela pode transformar a maneira como o varejo se relaciona com o cliente e melhora a experiência desse cliente. Ou seja, de um lado, potenciais saltos e não ganhos de produtividade e de acuracidade, qualidade na tomada de decisões que mexem com os resultados do varejo. E aqui nós estamos falando, gente, das coisas básicas, das coisas essenciais do negócio de varejo. Que é planejar melhor, quer comprar melhor, quer alocar melhor, quer precificar melhor, quer distribuir melhor, quer operar melhor. Tudo, absolutamente tudo, né, pode
ganhar com a aplicação de IA. E, do outro lado, personalização em escala, que é aquilo que o varejo tem muita dificuldade de fazer, né? O crescimento distancia o varejo do cliente. Esse é o ponto. A gente sempre fala, né? O mundo ideal é se a gente conseguisse replicar a pequena loja de bairro numa experiência escalável, né? A tecnologia vai nos permitir fazer isso, mas vai ser complexo e longo, né? E por trás de tudo isso tem uma agenda de automação. É isso que a IA pode trazer como saltos de produtividade e eficiência, porque você consegue ganhos tangíveis em indicadores que mexem muito com os resultados do varejo, com economias simultâneas, né? Porque você consegue fazer tudo isso com menos gente e com mais automação. A gente tentou organizar, porque não é fácil aterrissar aquilo que a gente viu e ouviu nesses 3 dias de NRF e como é que a gente conecta isso com o que a gente está vendo acontecer no varejo, no mundo e no Brasil. E aqui, gente, a ideia não é ficar mostrando para você as aplicações de IA e o que está sendo vendido e ofertado para implantar IA nas empresas. A ideia aqui é o que um líder de negócio que está sentado numa cadeira, que tem que tomar decisões e definir prioridades e alocar recursos e pautar esse assunto dentro das empresas e delegar depois a execução disso, tem que dominar. E quais são os tópicos que tem que estar dentro dessa agenda e o que não pode fugir do radar para que ela possa ter chance de avançar com qualidade, tá? Então, nós estamos aqui na perspectiva totalmente estratégica de como empresas e líderes têm que abordar o tema IA dentro da sua arquitetura estratégica e das prioridades de negócio e da alocação de recursos. Primeira coisa, gente, eu vou voltar no mesmo ponto que estava no fundamento da discussão de jornada unificada e experiência do cliente. Essa agenda tem que começar com as coisas duras. Essa agenda tem que começar com as coisas que ninguém gosta de fazer, que muitos nem querem fazer, mas que se não fizerem não vai conseguir capturar o potencial que isso pode gerar para os negócios. Então, não dá para escalar e acelerar e disseminar uma agenda de IA, que vai necessariamente ter que ser muito descentralizada dentro das organizações, se os sistemas forem engessados. Se a empresa estiver sentada numa coxa de retalho de legados, todos cheios de camadas de integração, uma complexidade imensa que só um time de TI que foi treinado para mexer naquilo ali sabe mexer, coisa e tal, não dá, não vai acontecer. Então, assim, essa agenda é dura, essa agenda é cruel, essa agenda é demorada, essa agenda é cara, mas essa agenda precisa ser feita. O varejo precisa simplificar as arquiteturas, o varejo precisa componentizar as suas aplicações. O varejo precisa ter uma arquitetura que permita que os dados fluam para as aplicações e que a inteligência artificial possa entrar no meio de tudo isso, sem precisar passar por várias integrações e mudanças sistêmicas. E o outro ponto, vocês ouvem falar o tempo inteiro que um elemento fundamental da escalada da IA é a capacidade computacional. É por isso que, por exemplo, a China tem a ambição de ser dominante no mundo, né? Eles estão investindo muito na capacidade computacional. Por isso que a NVIDIA virou o que virou, se tornou protagonista nessa agenda. Mas a disseminação de IA no varejo não precisa passar por aumento de capacidade computacional, porque o varejo pode fazer isso em ambiente local. E vocês viram o anúncio que a NVIDIA fez, que catapultou mais as ações deles, né, de servidores acessíveis que vão permitir o tal do Edge funcionar em ambiente local. Então, o processamento dos motores, o processamento dos modelos e dos agentes vai poder funcionar em ambiente local sem ter que transformar cada empresa de varejo numa empresa de tecnologia. A segunda é uma outra, está correlacionada com a primeira, que é o seguinte: por que a arquitetura é tão determinante? Não só pela perspectiva de execução da agenda de IA, mas pela perspectiva de financiamento da agenda de IA. O varejo não gasta pouco com tecnologia, o varejo gasta mal com tecnologia. Porque o grosso daquilo que as empresas tradicionais de varejo gastam, né, o custo total, né, esquece o que é CAPEX, o que é OPEX, o que é serviço, o que é terceiro, o que é gente, o que é cloud, assim, a conta total, na verdade, não está sendo alocada para acelerar a transformação do varejo, está sendo alocada para manter a máquina girando. É sustentação pura de sistemas
que fazem a máquina funcionar como ela funciona hoje, não como ela vai precisar funcionar para o futuro. Então, o dinheiro que vai financiar a agenda de IA vai vir da simplificação da arquitetura que drena esse recurso hoje simplesmente para manter os processos atuais funcionando. Os dados são um insumo e matéria-prima com a qual a IA vai gerar boas decisões e vai permitir capturar o valor delas em resultados tangíveis. Vocês ouviram falar muito sobre os modelos, né? E a maneira que a gente pode tentar explicar isso didaticamente é que são padrões pré-treinados que resolvem problemas que muitas empresas têm em comum. Por que isso é importante, gente? Porque esse negócio vai ficar uma agenda de cachorro muito grande. E o varejo, culturalmente, tem muito ciúme daquilo que faz, tem muito zelo pelaquilo que faz, e normalmente gosta de internalizar, dominar, fazer e ter propriedade sobre aquilo que faz. Não vai dar. Não vai dar. As empresas não vão ter capacidade de atrair, reter e escalar os talentos necessários para que as empresas possam construir modelos em escala. Elas vão poder construir componentes, pedaços, mas elas vão ter que focar energia em saber escolher modelos, testar modelo, estressar modelo, comparar modelo, adaptar modelo e internalizar isso com alguma diferenciação que faça com que o resultado que ele gera possa ser diferente daquilo que ele pode gerar aplicado numa outra empresa. Isso traz uma outra agenda importante, da qual não se falou na NRF, mas a gente vem batendo isso desde que fomos à China no ano passado, que as empresas têm que entender que modelo vai ser comprado como um serviço e que alguém, com certeza, já resolveu um problema que a grande maioria das empresas tem. Então, se a empresa tem um problema muito específico, uma competência muito diferenciada ou alguma coisa que, de verdade, faz uma enorme diferença na relação dela com o cliente, ela pode internalizar, modelar, proteger, desenvolver. Mas isso vira um produto e precisa ser alimentado. Ele não é uma coisa que você desenha e senta em cima. Se não, compra feito e adapta. Porque os grandes vão ter modelos, algumas das Big Techs já estão com portfólios de centenas, até milhares de modelos que resolvem boa parte daquilo que a gente precisa resolver. Se falou muito, aí sim, agenda nova, né, de Agentic AI, que são agentes treinados para tomar decisão. Então, ele usa os modelos, estuda os problemas que a empresa tem, brifado, né, e, em cima disso, ele pode ou sugerir decisões ou executar, que aí entra o agente autônomo. Não necessariamente os agentes precisam ser autônomos, eles podem empoderar o gestor. Eles podem simplesmente falar, olha, é essa a decisão que você tem que tomar, em precificação, em alocação, em distribuição, em qualquer coisa que seja um problema de gestão de varejo. Tá? As plataformas são fundamentais nessa agenda. Por quê? Porque você vai espetar na empresa um monte de agentes que vão brincar com os seus dados, que vão estudar os seus clientes, que vão estudar o seu negócio e que vão propor ações. E não vai dar para ficar controlando tudo que todo mundo está fazendo com os agentes. Então, governança é fundamental nessa agenda, mas a orquestração é fundamental também. A empresa tem que saber quantos agentes tem fazendo o quê e quem está por trás de todos eles o tempo todo. Porque esse negócio vai ficar muito complexo em escala, né? Então, não dá para rodar essa agenda, escalar essa agenda sem plataforma. E, de novo, as plataformas vão estar prontas no mercado e vão ser contratadas como serviço, incorporadas. É mais uma camada na arquitetura. Se falou bastante sobre a inteligência artificial multimodal. Não sei quantos de vocês fizeram compras na Amazon nesse ciclo da NRF, mas vocês devem ter percebido a mudança de jornada na relação com a busca. Ela, além de ser uma busca agora inteligente, ela traz toda a inteligência artificial que te permite fazer perguntas e não simplesmente buscar produtos. Muda totalmente a lógica de experiência do cliente. E ela permite que você faça isso também subindo vídeos, fotos, imagens, voz. Então, a experiência muda radicalmente. Isso, obviamente, é uma imensa oportunidade para um varejo que hoje tem WhatsApp como canal de venda, que hoje tem conteúdo e vídeos e live streaming como canal de venda. Como é que tudo isso vai convergir e se integrar? Governança é fundamental, limites e regras, né? Porque a máquina precisa ser pilotada.
Você precisa dizer quais são os limites éticos, quais são os limites de políticas, quais são as fronteiras e o campo de jogo onde você deixa os modelos e os agentes tomarem decisões ou proporem decisões consistentes com os valores, os princípios, a ética e a maneira como a empresa quer se relacionar com os clientes e stakeholders. Segurança fundamental em várias camadas, né? A IA escancara a porteira que já está aberta de vulnerabilidade de todas as empresas. Não existe mais empresa inviolável e não existe mais muro autossuficiente para impedir a invasão. Existem processos e protocolos que minimizam danos. Mas vai além disso. Por quê? Porque existe um elemento de segurança nessa agenda de IA que é profundamente sensível e estratégico, que é a confiança de que os modelos não vão capturar dados sensíveis da empresa e não vão extrair dados sensíveis da empresa. E parece trivial, mas não é, né? É preciso investir na arquitetura para que ela possa criar a chamada federação de dados, que é criar o ambiente de blindagem no qual tudo que for trabalhado com dado interno fica dentro. Você usa a inteligência do modelo, mas você treina o modelo com seus dados e esse aprendizado e esse conhecimento fica retido. Sem isso, gente, é uma porteira aberta não de fora para dentro, de dentro para fora. De alimentar modelos com dados que depois vão ajudar, eventualmente, até concorrentes a serem mais eficientes. E, por fim, gente, tudo isso, né, porque aí o pessoal começa a falar, tá bom, mas beleza, eu começo a colocar modelo, aí eu começo a colocar aplicação, aí eu começo a colocar plataforma. Eu só vou aumentando o meu custo de cloud, que está se somando a todo o resto dos custos que eu já tenho para rodar, o que eu preciso rodar para manter minha operação íntegra, né? Nós vamos ter que ter orçamentos tech crescentes? Não. Volta para aquele ponto de onde vai vir o dinheiro vai vir da simplificação da arquitetura, da componentização e do enxugamento daquilo que consome a sustentação, para que possa gerar o recurso para aquilo que vai demandar de verdade, que vai demandar recurso, isso vai aumentar, e vai aumentar em todas as linhas, vai aumentar na linha de CAPEX, na linha de OPEX, gera economias em racionalização de pessoas na automação, mas gera demandas em recursos qualificados que as empresas hoje não têm.